Excelente, obrigado. Estamos gravando, pode continuar. Então, você estava dizendo que você não estava conseguindo ler poesia como você estava lendo literatura em prosa, não é isso? Isso, porque a literatura em prosa para mim é cômoda, é simples. A gente lê, os símbolos já estão ali, o autor já fez tudo. Só que quando eu pego para ler poesia, primeiro, eu senti que eu tenho uma aproximação maior com a poesia. Eu não sei explicar isso. Eu achei que a aproximação é mais profunda, mais é como se você recebesse um abraço. Só que ao mesmo tempo, eu não entendo o que está acontecendo ali. Eu não sei o que está acontecendo, não sei ler, não sei como dar um direcionamento. Aí eu lembro que na aula, o senhor comentou que é importante a poesia justamente para entender Sócrates, Platão, Aristóteles. E eu tenho essa deficiência, então eu estou tentando praticar para, né, vai pegar um Homero da vida, pegar um Virgílio também, ou até o próprio Dante para ler. Aí, Sim. Mano, seguinte, entendo, entendo você. É compreensível assim. Por quê? Porque a poesia, ela é a modalidade de literatura mais difícil de ser acessada de todas elas. Porque você, diferente da prosa, que você, claro, né? Às vezes você perde um pouco do rigor estético quando você faz isso, mas a prosa você tem uma certa possibilidade de. Existe uma certa inclinação, uma certa disposição, uma abertura um pouco maior para você alongar as coisas, assim. Sobretudo quando você não está lendo, por exemplo, um conto ou uma novela, mas você está lendo, por exemplo, um romance, que é um texto assim de 200, 250, 300 páginas, às vezes mais do que isso, né? Alguns têm mais. Então, você pode estender isso ao longo do tempo assim e dar, em certo sentido, um certo tempo para que a pessoa ela vá assimilando aos poucos a, a, os recursos que você está utilizando naquele texto. Embora nem todos os autores façam isso, e também ficar explicando demais o que você está fazendo, às vezes, faz com que você perca um pouco do rigor estético, como eu disse no começo. Então, poesia. Só que na poesia é diferente. Meio que na poesia você tem que expressar, pelo menos foi assim que eu aprendi, o máximo de significado possível com a menor quantidade de palavras possíveis que você tem. Principalmente porque dentro da poesia, geralmente você está restrito, entre aspas, porque essa palavra não é exatamente uma boa palavra, porque restrição dá a impressão de prisão e ausência de liberdade, quando na verdade sim, é, sim. isso não é exatamente para isso que serve, mas você está restrito por uma métrica que dá ao poema, que concede ao poema parte da sua musicalidade, do seu ritmo, que é importante para qualquer literatura, mas sobretudo para a poesia, porque é algo que a gente espera a mais da poesia. A gente espera que a prosa ela seja rítmica e melódica também, mas o tipo de melodia que vai sair dali é diferente do tipo de melodia que vai sair dentro de uma poesia, por exemplo. Claro que a gente tem poesia em verso livre, mas poesia em verso livre não significa que você não esteja procurando produzir ali certo ritmo e certa musicalidade, só significa que esse ritmo e essa musicalidade não vai estar preso a uma estrutura fixa previamente concebida, não é? Então, só, mas ao mesmo tempo não quero dizer que é restritivo no sentido de que prende, porque, em certo sentido, o que a métrica faz é orientar o escritor, né, no modo como ele está escrevendo. Então você tem regras para você escrever, então você não está completamente, você não começa assim, digamos assim, completamente perdido, você sabe mais ou menos o que é que você tem que fazer em que molde você precisa encaixar aquilo que você quer dizer a respeito de uma determinada coisa, e a própria métrica ajuda a comunicar aquilo que o poeta está querendo dizer de certa maneira. Então, a poesia, ela exige de você uma espécie de uma concisão maior, e por causa dessa concisão, uma aglutinação de sentido. Às vezes, o que na prosa você vai dizer com um parágrafo, o poeta tem que dizer com um verso, e às vezes com uma palavra. Então, isso dificulta, às vezes, muito a leitura da poesia, porque tem muito sentido condensado em pouco texto, de modo que as coisas elas não estão exatamente explicadas para você, e você precisa, de alguma forma, extrair você mesmo, fazer uma espécie de hermenêutica, uma interpretação do poema, para ver se você está conseguindo entender aquilo que está sendo dito. Então,
você tem essa dificuldade inicial, mas ao mesmo tempo, eu queria que você encarasse essa dificuldade inicial como é, é, uma parte alegre do, do processo de aprendizagem de leitura de literatura. Por quê? Porque isso que você está passando é normal. Por exemplo, eu não estou conseguindo aqui agora, mas porque eu ainda estou desencaixotando os meus livros. Eu preciso tirar todos eles ainda, mas tem alguns que já estão aqui em cima, outros que estão na estante, mas tem coisa ainda que está na caixa e eu não tenho acesso imediato. Mas tem um texto, uma tradução de poemas selecionados do T.S. Eliot, publicado pela Nova Fronteira, com uma capa meio amarronzada, alguma coisa assim, em que o tradutor dos poemas ele dá um testemunho de como é que ele chegou nas poesias do T.S. Eliot. E ele fala uma coisa muito interessante que eu também experimentei quando eu comecei a ler poesia, que é o fato de que ele lia as poesias do T.S. Eliot, não entendia o que o T.S. Eliot estava entendendo, mas ele, de alguma forma, deixa eu ver aí qual que é, abaixa aí, abaixa aí, é aquela dali do lado esquerdo, direito, aqui ó, poesia, coleção, cultura, é isso aí, pronto, é esse texto aí. No prefácio desse texto ele dá um testemunho, mas é coisa pequena, não é muita coisa, não posso tirar foto e te mandar. Uhum. Não precisa gastar R$ 90 para ter acesso a isso daí, não. Mas ele diz que ele lia, ele não entendia, mas ele continuava lendo. E aí, por quê? Porque ele percebia que havia ritmo, melodia e uma espécie de uma canção na poesia do T.S. Eliot, que é poesia de verso livre, mas você percebe que tem um certo ritmo ali em que se você for atento à questão. E não só isso, mas mesmo que você não entenda, é bonito de dizer, é bonito de declamar e é bonito de ouvir, entende? Então, a poesia ficava com a pessoa, com ele, eu não lembro o nome de quem escreveu isso daí, mas ele dizia, a poesia ficava com você, mesmo que você não tivesse entendido. E era bom ter essa poesia com você, mesmo que você não tivesse entendido. Curiosamente, eu tive a mesma experiência lendo Fernando Pessoa na minha adolescência. Eu li muito Fernando Pessoa na minha adolescência, início da minha juventude, e o Fernando Pessoa escrevia umas coisas assim que às vezes para mim não soavam muito claras. Por exemplo, eu lembro da experiência de ter lido várias e várias vezes o Tabacaria do Fernando Pessoa. É um poema longo, famoso, né? E eu lembro da experiência de ficar declamando o Tabacaria para mim mesmo, sozinho, sem ser para outras pessoas, mas de ficar com o poema na cabeça, de ouvir outras pessoas declamando o poema, de ler o poema mais uma vez, várias vezes. Só que eu não entendi o Tabacaria, eu não entendi do que ele estava falando. Mas era musical, era bonito, tem um brilho naquelas coisas. Aquelas palavras eram palavras meio abençoadas assim para mim, entende? E eu senti uma conexão que eu não conseguia explicar com aquele texto, mas ele era próximo de mim, mas eu não entendia. Eu vim entender muitas coisas, eu acho que ainda não entendi completamente, mas eu vim entender o Tabacaria e trechos assim fundamentais do Tabacaria muitos anos depois de eu começar a ter lido o poema e ter me apaixonado pelo próprio poema. E, na realidade, em certo sentido, esse é um processo que é um processo encantador na medida em que você, por exemplo, você passa pela experiência de, assim, você ficar com o poema na sua cabeça e ele está lá. Ele está com você na sua cabeça. E aí, uma hora, você não sabe explicar nem porquê, nem de onde, nem por que razão, qual foi o recurso que você utilizou, o que aconteceu, mas uma hora o sentido do verso vem para você. Você fala assim, caramba, eu acho que agora eu entendi o que esse verso está querendo dizer. Eu acho que eu sei do que ele está falando. E as coisas elas começam a vir meio devagar assim para você mesmo, mas uma hora elas vão chegando para você, o que naturalmente não dispensa uma leitura analítica do texto, que é você pegar o texto mesmo, sentar, pegar um dicionário do lado, procurar as referências que estão sendo feitas, e circulando, fazendo anotações, fazendo análise. Isso é importante também. E essa é uma segunda parte que a gente pode falar depois, que faz parte do que a gente pode chamar de análise literária, não é? Mas eu acho que essa experiência do poema, que a gente pode chamar de uma espécie de mini-início da poesia, que acontece com gente muito velha, porque, veja, ler um poeta é entrar num universo completamente novo, é que nem ler um filósofo novo. Assim,
O poeta ele tem os seus próprios jeitos, as suas próprias maneiras, o seu próprio vocabulário, os seus próprios temas, o seu próprio universo imaginário. É, ele tem uma coisa que é muito própria dele. Então, você lê um poeta novo, é como você entrar num universo novo, é você entrar numa realidade nova. Então, mesmo que você tenha 70 anos de idade, você pode entrar nesse processo de mini-início do poema que eu estou chamando aqui. Então, isso não tem a ver com idade, que estou querendo dizer, tem a ver com a familiaridade que você tem com aquela poética que está sendo apresentada diante de você, não é? Então, a poética do Fernando Pessoa é diferente da poética do Manuel Bandeira, que é diferente da poética da Adélia Prado, que é diferente da poética do Alberto Cunha Mello, que é diferente da poética sei lá, eu estou citando brasileiros aqui, mas poderia citar estrangeiros também, né? Mas como a gente está falando em geral de poesia em português, né? É bom citar os brasileiros. Mas são poéticas diferentes então você está entrando num universo novo. Então é importante você se dar a liberdade de fazer parte dessa ministra do poema. Por exemplo, uma criança, quando ela está aprendendo a falar, às vezes ela fala muitas palavras que ela não entende. Sim. E o processo de aprender a falar passa por você repetir muitas vezes coisas que você não sabe o que você está falando. É por isso que às vezes a criança é tão engraçado, né? Tipo assim, você está conversando com a criança, ela solta uma assim, que ela nem entende o que ela está dizendo, mas para você é engraçado. Ela não tem noção do que ela está falando, mas ela gosta daquelas palavras novas. Já viu criança que quando que quer estar na mesa do adulto? Sabe assim, sabe? Que ela não quer ficar na mesa das crianças, ela quer ficar na mesa dos adultos. Ela tá entendendo a conversa? Não. Mas ela quer estar lá, ouvindo o que os adultos estão falando. Para ela, aquela é uma mesa de gente importante, entendeu? Então, o fato dela estar lá com os adultos, mesmo que ela não esteja entendendo, é importante para ela. Ela se sente importante porque ela está na companhia de adultos, mesmo que ela não entenda o que está sendo dito. E eu acho que, em certo sentido, todo o processo de integração intelectual, e aqui eu estou falando de poesia, eu estou falando de filosofia, e eu estou falando de outras coisas também, sociologia, matemática, química, todo o processo de integração intelectual, ele passa por você, em certo sentido, querer estar na mesa dos adultos enquanto você ainda é criança. E ir se acostumando aos poucos, na conversa dos adultos, até o ponto de você se tornar adulto também. Não no sentido de que você vai equiparar os feitos daqueles grandes que você está lendo. A gente nunca vai escrever como a Adélia Prado está escrevendo, como o Manuel Bandeira escreveu, como... Isso nunca vai acontecer com você. Quer dizer, talvez aconteça com você. Eu acho que não vai acontecer comigo. Eu tenho essa impressão. Assim, já estabelecido, eu estou em paz com isso, assim, sabe? Sabe aquele vídeo do Toguro, que ficou famoso na internet? O cara sai para conversar com um cara assim, o cara assim, gordinho, baixinho, com, sei lá, 35 anos de idade na cara, e fala: qual que é teu sonho? O cara, pô, queria ser jogador de futebol. Eu falei: calma, peraí, vamos com calma. Então eu sou esse cara, entendeu? Assim, eu olho para mim, eu entendi que o dia de ser jogador de futebol para mim já passou. E tá tudo bem. Eu tô confortável em ser só um leitor de poesia. Eu não tô desconfortável com isso. Mas eu ainda quero estar na mesa dos adultos, entendeu? E estar na mesa dos adultos no sentido de, não no sentido só de ser, e ser um adulto também, não no sentido de ser capaz de escrever como eles, mas no sentido de fazer, de conseguir fazer parte da conversa que eles estão tendo, sem todas as dificuldades que uma criança tem numa mesa de adultos. Mas isso é um processo, cara. Da mesma forma que o processo de você crescer da meninice para a vida adulta demora, o processo de você se aculturar, ele é demorado também, e a gente precisa ter paciência com isso. Mas essa paciência e essa dificuldade, ela não excetua o encanto que a gente tem com a poesia. E a gente pode ter, cara, tá tudo bem, mano, você não entender um poema e você ficar só assim, com as palavras dele na cabeça. Tipo assim, deixa eu abrir o Tabacaria aqui para você. Tabacaria, Fernando Pessoa, para te mostrar o que era para mim essa experiência na adolescência ainda, sei lá, 16 anos, 14 anos, 15 anos, alguma coisa assim. Poxa, o Arquivo Pessoa está fora do ar, velho. Isso é um problema muito grande. O Arquivo Pessoa era um lugar muito legal para ler as poesias do Fernando Pessoa. Tá aqui o poema todo. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a metade com você para te explicar o que era para mim, mas em certo sentido eu acho que você já entendeu do que eu estou falando, né? Já entendi. Então, assim, sei lá, deixa eu pegar um trecho aqui que falava comigo. Por exemplo, esse verso aqui, por exemplo, aqui, ele diz assim: estou hoje perplexo como quem pensou, achou e esqueceu.
Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Esse primeiro verso ficava na minha cabeça. Estou hoje perplexo como quem pensou, achou e esqueceu. E pode ser assim, inclusive, inépcia da minha parte, porque é um verso razoavelmente simples de se entender se você parar para pensar um pouco nele. Mas eu ficava repetindo isso. Essa noção de perplexidade. Estou hoje perplexo e essa imagem. Como? Perplexo como? Como quem pensou, achou e esqueceu. E só depois que eu fui me dar conta do que era essa experiência. A experiência de, tipo assim, você se dedicou a pensar numa coisa, você formulou uma opinião sobre aquela coisa e você, em certo sentido, esclareceu para você o que aquela coisa era, e aí você esqueceu o que você pensou, e aí você fica assim, caramba, eu tava tudo claro na minha cabeça, como assim? Qual que era a visão que eu tinha sobre isso mesmo? E você fica perdido de novo. Então, o que é essa perplexidade dele? É essa perplexidade. Mas eu ficava repetindo isso sem entender essa noção, assim. E eu ficava falando, estou hoje perplexo, como quem pensou, achou, esqueceu. Eu achava bonito. Achava bonito esse verso, assim, sabe? Veja a força disso daqui. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa, fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores, e quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira, em que hei de pensar? Então, isso falava comigo. Eu era um adolescente, ainda sou uma pessoa muito melancólica. Então, essa coisa assim, essa frase forte, cravada, com um ponto final no final, diz assim, falhei em tudo. Então eu olhava para isso e eu me sentia meio romanticamente apaziguado por essa frase, assim, como se fosse eu falando assim, melancolicamente, nos meus delírios melancólicos, assim, falhei em tudo, assim, sabe? Era bonito para mim e isso me embalava, isso embalava a minha alma, assim, entende? Então, e aí essa coisa assim, fiz grandes propósitos e eu era um adolescente assim, também, e muito assim, caramba, eu quero ser um intelectual e escrever livros e não sei o quê. Mas eu tinha, sei lá, 16 anos, 15 anos, e aí caramba, mas eu fiz grandes propósitos, mas eu tô aqui na casa da minha mãe, tendo que ir para o ensino médio para assistir aula de geometria com o professor. Eu odeio, cara. Eu odeio esse cara. Por que esse cara tá aqui, cara? Por que eu tenho que estar nesse lugar? Por que eu preciso vir para cá? Então, eu tinha grandes propósitos, mas eu não tinha condições de fazer nada daquilo. Então, isso falava comigo. Tipo assim, falava comigo de um jeito que não era o jeito que o poema estava falando. Mas, tipo assim, você encontra versos e frases que você que dizem você, que dizem o que você está passando, mesmo que não seja aquilo que o poema estava dizendo. E por isso você vai se conectando com o poema. Essa ideia. Aí eu saí e aí eu encontrei, vi que era tudo a mesma coisa. E aí esse verso, que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou, ser o que penso, mas penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Gênio, neste momento 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum. Não haverá serão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmo sonhando, quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais do que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou e talvez serei o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem
porta, e cantou a cantiga do infinito numa capoeira, e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo, e o resto que venha, se vier, ou tiver de vir, ou não venha, escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ele é opaco, levantamos-nos e ele é alheio, saímos de casa e ele é a terra inteira, mas o sistema solar e a Via Láctea e o indefinido. Curiosamente, veja só o ritmo. Aqui, no meio do poema de verso livre. Verso livre, tá? Não tem métrica. Mas veja só. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ele é opaco, levantamos-nos e ele é alheio. Veja como há um paralelismo desses dois versos aqui que confere ao poema ritmo, mesmo no verso livre. Ele insere o ritmo aqui, mas acordamos e ele é opaco, levantamos-nos e ele é alheio. Ou seja, a mesma estrutura, praticamente como se ele tivesse metrificado aqui o número de sílabas que ele está usando para cada um dos versos, né? Então, essa imagem aqui de ser muito assim, ser muito projetivo para frente, mas, caramba, ao mesmo tempo, a irrealidade de ser o que eu imagino que eu sou, né? Só, caramba, um gênio, tipo assim, do mesmo jeito que eu tô achando que eu sou muito genial agora, tem 1 milhão de gente que também acha que é genial. E, tipo assim, quantas dessas pessoas que se pensam dessa maneira a história vai marcar? Nenhum. Às vezes, nenhum. Mas eu tenho dentro de mim uma coisa que aspira a uma grandiosidade. E eu faço coisas na minha interioridade que me soam como grandiosidades. Tenho sonhado mais do que Napoleão fez, tenho apertado ao peito hipotético mais humanidade do que Cristo, tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Então, essa impressão da minha juventude, né? Sabe, de achar que você tem uma coisa muito preciosa dentro de você, mas ao mesmo tempo não ser nada. E não assim. E de provavelmente de entender que provavelmente você não vai ser mesmo nada, assim, sabe? E essa melancolia toda entravada no meio do poema, mas tem versos que são meio estranhos, tipo assim, e cantou a cantiga do infinito numa capoeira. O que ele tá querendo dizer com isso? Eu não sei, até hoje eu não sei. Cantou a cantiga do infinito numa capoeira, como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ouviu a voz de Deus num poço tapado faz sentido, né? Porque, tipo assim, num poço tapado você não consegue sair, então você não consegue, assim, você tá preso no poço e você não consegue falar para as pessoas as grandiosidades que você ouviu da voz de Deus. Isso aqui faz sentido com o que ele tá querendo dizer, mas cantou a cantiga do infinito numa capoeira, o que ele quer dizer com isso? Até hoje eu não sei, entendeu? Essa coisa e o resto que venha, se vier, ou tiver de vir ou não venha, tipo assim, essa espécie de frustração final de que eu usava esse verso para tudo, assim, sabe? Tipo assim, você tinha a ocasião do poema, mas eu vivia a minha vida e tinha situações onde eu vivia aquela situação e do nada, o jeito que eu lidava com aquela situação na minha vida, o jeito que eu falava sobre as coisas, era, e o resto que venha, se vier, ou que tiver de vir, ou não venha. Então, o verso, ele virava a minha frase, o meu jeito de viver no mundo, o meu jeito de falar do mundo, entendeu? O poema, ele me ensinava a falar, ele me ensinava a dizer as coisas. Mesmo agora você veja, todas as vezes que eu usava esse verso aqui para falar, ele estava inserido no mesmo contexto que essa passagem aqui do poema? Não. É só uma expressão de frustração que pode ser aplicada a outros momentos. Mas ele virou o meu discurso. O Fernando Pessoa me ensinou a falar muitas coisas, a dizer coisas que eu não sabia dizer, a dizer de modos que eu não sabia falar. Então, ele educou a minha voz, entendeu? E a voz dele virou a minha voz, em certo sentido. Eu me apropriei do poema dessa forma. Mas por que isso aconteceu? Porque eu entendi o poema? Não, porque ele enchia minha boca. E quando ele enchia minha boca, ele terminava por encher minha mente. E eu ia e voltava, participava do poema, mesmo sem entender ele. E isso fazia com que o poema fosse se integrando em mim. E muitos anos depois eu fui entendendo muitas outras coisas, e hoje em dia é um poema muito mais claro para mim. E um poema que eu consigo usar em outros lugares, em outras ocasiões, para dar aulas para as pessoas, e outras circunstâncias, assim, sabe? Então, essa experiência da meninice do poema, ela foi muito importante, de modo que esse poema, mesmo que para mim hoje já não seja mais o que ele era, ele já não tem mais a mesma dimensão, ele já não é mais o grande poema que eu tinha na cabeça. Tabacaria foi durante muitos anos o meu poema favorito, entendeu? Que eu mais lia, o que eu mais escutava as pessoas recitarem e tal. A Tabacaria já não é mais esse poema para mim. Eu tenho outros poetas favoritos, eu já nem gosto mais tanto do Fernando Pessoa, tanto quanto eu gostava. Eu lia muito Fernando Pessoa, eu li muito o Fernando Pessoa.
Mas, ao mesmo tempo, é, é, isso ficou comigo de alguma forma. Agora faz parte de uma certa cultura adquirida que eu tenho. Mas isso não foi possível sem a mini do poema, entende? Então, eu queria que você ficasse tranquilo quanto a isso, sabe? De passar por esse processo em paz, de se dar a oportunidade de fazer isso mesmo, de ler o poema sem entender e ficar tranquilo sem entender, mas ao mesmo tempo se deliciar com aquilo que tá acontecendo. Aconteceu a mesma coisa com outros poetas, cara. Por exemplo, tem um poema da Adélia Prado chamado Meditação à Beira de um Poema, que é um poema que eu acho particularmente difícil de entender. Ela escreve numa linguagem que, para mim, quando eu ouvi pela primeira vez o poema, eu ouvi pela primeira vez, eu não li, eu ouvi, depois eu fui ler o poema. Ele, para mim, ele era muito cifrado e eu não sabia do que ele estava falando. Vamos ler aqui, por exemplo, meditar, para você ter a ideia do que eu estou falando. Você vê que eu não estou. Talvez para você seja mais fácil, talvez a idade com que você está hoje te dê a oportunidade de entender com mais precisão o que o poema está dizendo. Mas veja que não é um poema assim imediato para a gente. Veja, ela diz assim: podei a roseira no momento certo e viajei muitos dias aprendendo de vez que se deve esperar biblicamente pela hora das coisas. Quando abri a janela, via, como nunca a vira, constelada, os botões, alguns já com o rosa pálido espiando entre as sépalas, joias vivas em pencas, minha dor nas costas, meu grande desaponto com os limites do tempo, grande esforço para que me entendam, pulverizaram-se diante do recorrente milagre. Maravilhosas faziam-se as cíclicas perecíveis rosas. Ninguém me demoverado que de repente soube a margem dos edifícios da razão. A misericórdia está intacta. Vagalhões de cobiça, punhos fechados, altissonantes iras, nada impede ouro de corolas. E acreditai, perfumes, só porque é setembro. Então, não sei se para você parece um poema difícil de entender, mas para mim na época era. Mas eu achei esse poema muito bonito, cara. Mesmo sem ter entendido. E eu fiquei um tempo com esse poema sem ter entendido ele. E eu lembro de ficar incomodado com não entender. Eu lembro disso. Não era pacífico para mim essa experiência. Mas eu fiquei com ele durante um tempo. Assim. Ele era forte, assim, para mim, sabe? Sim. Eu não sei, é uma coisa meio de coisa de criança, assim mesmo, você fica meio que impressionado por uma coisa que, a linguagem, ela é cifrada, mas é meio hermética, mas ao mesmo tempo ela é muito bonita, assim, muito bem encadeada, assim, é sofisticada, assim, ela tem uma linguagem meio elevada, assim, tem umas expressões, mas tem umas expressões que eu não entendi, como assim, se deve esperar biblicamente, o que significa esperar biblicamente? Esperar, Complicado isso aí. esperar biblicamente. E algumas expressões para mim ficaram meio confusas porque eu não entendia o que é uma sépala, o que é uma sépala, o que é uma penca, o que cadê? O que é uma corola? Eu não entendia e aí o poema ficava meio confuso para mim. Mas tinha frases, vê como essa frase ela é sonora na boca. Como ela soa sonora. Sei lá, faz a experiência de ler você em voz alta depois se você quiser. Sim. Ninguém me demoverado que de repente soube a margem dos edifícios da razão. A misericórdia está intacta. Vagalhões de cobiça, punhos fechados, altissonantes iras, nada impede ouro de corolas e acreditai, perfumes. Eu gostava, inclusive, de encerrar o poema aqui. Eu acho esse verso final meio solto, assim, sabe? Sim, Eu acho que se ele tivesse encerrado aqui, esse só porque é setembro, tira um pouco da nobreza do que é o verso, mas é só uma opinião pessoal mesmo. Mas veja como esse momento aqui, final, ele parece tão precioso. E é interessante porque é muito intuitivo, porque ele é a grande conclusão, a maravilha do poema, da conclusão desse poema, é essa conclusão que ela chega. Porque, veja, ela está fazendo uma meditação à beira de um poema. E isso aqui é a conclusão da meditação.
o que de repente soube, o que ela entendeu, entendeu? E é interessante porque ela chama Meditação à beira de um poema, mas o poema a qual ela está fazendo referência é uma flor, a roseira. Então, o que o poema está querendo dizer, em outras palavras? Ele diz assim, veja, eu estava cuidando do meu jardim, e o jardim, para que as folhas cresçam, você precisa podar, né, a ponta da flor para que ela cresça adequadamente, né? E eu fiz isso no momento certo. Mas não foi quando eu podei a flor que o galho, o ramo, que a flor apareceu. Quando você está podando, ela ainda vai crescer. Mas antes você tem que podar. Mas eu podei no momento certo. E viajei muitos dias aprendendo de vez que se deve esperar biblicamente pela hora das coisas. O que é esperar biblicamente pela hora das coisas? Veja, quando você lê as escrituras, você percebe, Deus não opera no tempo dos homens. Não. Deus não opera no tempo dos homens. Os homens, eles querem as coisas, e a gente, quando lê o texto, a gente tem essa dificuldade. Cara, por que Deus não fez aqui, agora, essa coisa que ele podia ter feito? Por exemplo, você lê 1 Samuel, Sim. livro de 1 Samuel. Aí você vê a história de Davi. Logo no começo do texto, você vê Saul sendo eleito como rei, Saul sendo rejeitado como rei, e Davi sendo eleito por Samuel, o profeta, como o próximo rei de Israel. E aí você fica, tipo, 20 capítulos esperando que Davi seja coroado como rei, enquanto ele está fugindo de Saul e sendo perseguido e sendo humilhado e no meio do deserto. E tu fica, tipo, mano, Deus rejeitou Saul, por que que ele, tipo assim, ele já matou várias outras pessoas no texto, eu já vi, eu já li. Por que que, tipo, ele não mata Saul numa batalha e dá o reino para Davi logo? Por que, tipo, ele tem que ficar 20 capítulos esperando isso acontecer? Tu fica meio enlouquecido, assim. Mas, veja, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele sabia o que ele estava fazendo, a gente não sabe, a gente não tem nem ideia do que ele estava fazendo com Davi nesse tempo. E muitas coisas importantes aconteceram nesses 20 capítulos, que não teriam acontecido se ele não tivesse esperado. Então, esperar biblicamente é isso, é esperar por um tempo que não é o nosso tempo, mas que acontece precisamente quando deveria acontecer, porque Deus escolhe exatamente os momentos em que as coisas deveriam acontecer, como, por exemplo, o momento de uma rosa florescer. Então, você poda o ramo e você fica esperando. Mas aqui ela disse, eu tive que aprender que nós devemos esperar biblicamente pelas horas das coisas. Nós devemos esperar pelo florescimento das rosas, que é uma coisa que, para ela, se você conhece a poética da Adélia Prado, você vê que ela fala de flores muitas vezes. Então você sabe que é uma coisa preciosa para ela, enquanto poeta, as flores florescerem. É importante para ela isso daqui. Ela fala muito disso daqui de maneiras muito diferentes. Então a flor florescer para ela é um evento muito importante pelo qual ela está esperando. Mas ela entendeu que depois, mesmo depois de viajar, sair do lugar, que você tem que esperar. Só que não esperar de qualquer modo, esperar biblicamente, confiando que quando as coisas elas vão acontecer, se tiverem que acontecer, no momento em que Deus quer que aconteça, do jeito que Ele quer que aconteça, e o jeito dele é melhor do que o nosso, mesmo que a gente fique ansioso e querendo que as coisas aconteçam. E aí um momento acontece, quando abrir a janela, via a rosa, né? Como nunca vira, constelada, com os botões, alguns já com rosa pálida, então tá começando a nascer, né? Os botões estão começando a aparecer. O botão é a flor quando ela está no comecinho ainda, né? Sim. Espiando entre as sépalas é a base da, da, da flor. Joias vivas em pencas, né? Então, a penca é o conjunto, né? Então, eram como se rubis estivessem nascendo entre aquilo que eu podei. Veja que coisa bonita, né? Você poda uma flor e saem rubis dali. É o que ela vê, né? E aí o que aconteceu com ela? Minha dor nas costas, meu desaponto com os limites do tempo, o grande esforço para que me entenda, pulverizaram-se diante do recorrente milagre. Então, a princípio, para mim, quando eu lia esse poema, e eu lia isso aqui, meu desaponto com os limites do tempo. Isso aqui é fácil de entender, eu também fico desapontado com os limites do tempo. Eu queria que o tempo fosse outro, Sim. que ele girasse no ritmo que eu quero que ele gire. Mas não, o tempo para eu sou não é que o tempo, na realidade não é nem que o tempo é limitado, eu sou limitado por ele. Sim. As coisas não acontecem no meu tempo. Então que entendi o grande esforço para que me entendam. Nossa, como esse verso falava comigo.
Essa ideia de, cara, eu tenho tanta coisa no meu peito, tanta coisa que eu queria falar, mas eu não consigo achar um interlocutor que seja com quem eu consiga conversar. Então, para mim, falar é um esforço muito grande, cara. Então, assim, há um grande esforço para que as pessoas me entendam. Eu não consigo ser entendido. Eu preciso ser entendido e ninguém me entende. Então, essa é uma aflição, cara. Mas os rubis começaram a nascer entre as folhas. E tudo isso some diante do recorrente milagre. Veja a recorrência do tema. Esperar, biblicamente, o que acontece? Um milagre, não é? Que é o nascimento da flor. Maravilhosas faziam-se as cíclicas perecíveis rosas. Então, eu ficava repetindo isso. Maravilhosas faziam-se as cíclicas perecíveis rosas. Como assim? É simples, elas são maravilhosas, mas elas vêm de tempo em tempo, elas são cíclicas e elas perecem. Elas vão embora. E aí a conclusão. Veja só que conclusão sofisticada. Você olha para aquilo e fala assim, ninguém me demoverá do que de repente sobre a margem dos edifícios da razão. Ninguém vai mudar a minha cabeça a respeito do que eu entendi sem ter raciocinado filosoficamente a respeito desse assunto, sem ter um argumento sofisticado a respeito dele. A misericórdia de Deus, ela está intacta. Ele ainda está olhando para esse mundo com benevolência. Ele ainda tem amor por esse mundo. Ele ainda tem zelo e cuidado por esse mundo. E o fato de haver vagalhões de cobiça, vagalhões tem a ver com ondas, né? Então ela está comparando a cobiça dos homens, o desejo dos homens por dinheiro, por poder, por coisa, por bens materiais, essa corrida acelerada por ter e consumir as coisas, de modo que você vai transformando até as pessoas em objetos e meios para que você consuma, os punhos fechados, né? Ou seja, o fato de que as pessoas elas estão com raiva e prontas para brigar, as altissonantes iras, as iras dos homens que se fazem ouvir em alto som. Absolutamente nada disso impede que as corolas, que são também uma parte da flor, fiquem douradas. Ou seja, ela está dizendo assim, mesmo nesse mundo que está caído, Deus ainda apresenta belezas a serem contempladas. E isso é um sinal de que ele ainda é misericordioso com esse mundo. A misericórdia de Deus ela está intacta. E acreditai, os perfumes também vêm. Só porque é setembro. Dá para entender o verso que ela está dizendo, né? É em setembro que essas coisas acontecem, né? Então, assim, só porque é setembro que isso está acontecendo, né? Então, assim, aí você lê esse poema, você vê que tem uma riqueza muito sofisticada, da qual como o Herman Bavinck vai dizer, foi obscurecido dos sábios e revelado ao simples poeta. Veja o que o Bavinck vai dizer, por exemplo, na sua mini teologia sistemática, aqui, que foi publicada pela editora Thomas Nelson, com o nome As Maravilhas de Deus. É um texto que eu recomendo muito para a leitura, vale muito a pena. É gostoso, é técnico, mas é gostoso de ler, o Bavinck escreve muito bem. Veja o que ele escreve quando ele está falando sobre a revelação de Deus na natureza. Ele diz assim, presta atenção. Quando o primeiro homem e a primeira mulher transgrediram o mandamento de Deus no Éden, sua punição não aconteceu imediatamente, nem com força total. Eles não morrem no mesmo dia em que pecaram, mas permaneceram vivos. Eles não foram enviados para o inferno, mas se viram com uma tarefa confiada a eles aqui na terra. Sua linhagem não pereceu. E mais, eles receberam a promessa da semente da mulher. Resumindo, agora Deus estabeleceu uma condição que ele já tinha previsto, mas que o homem não seria capaz de antecipar. É uma condição que tem um caráter muito especial, uma vez que nela, veja, presta atenção, ele está dizendo assim, né? Depois da queda do Éden, Deus não exerce todas as suas punições sobre a raça humana da mesma maneira, pelo contrário. Ele pune os homens, mas ele oferece um conjunto de muitas graças. Ele estende a vida dos homens, ele confia aos homens uma tarefa, eles permanecem vivos, ele abençoa a geração de Eva, ele diz, do teu ventre vai vir aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Então há uma promessa de que a serpente que enganou eles seria extirpada desse mundo num determinado momento. Então há uma graça que é dada no meio da punição. Então ele diz assim, veja, é uma condição que tem um caráter muito especial, uma vez que nela a ira e a graça, a punição e a bênção, o julgamento e a longanimidade estão misturados. É a condição que ainda existe, veja só, na natureza. Na natureza.
e entre os homens, e ela compreende os mais fortes contrastes dentro de si mesma. Vivemos em um mundo estranho, um mundo que nos apresenta enormes contrastes. O alto e o baixo, o grande e o pequeno, o sublime e o ridículo, o belo e o feio, o trágico e o cômico, o bem e o mal, a verdade e a mentira. Tudo isso está interligado em relações insondáveis. A gravidade e a vaidade se apoderam de nós. Em um momento, a gravidade e a vaidade se apoderam de nós. Em um momento, somos levados pelo otimismo. Em outros, pelo pessimismo. O choro está constantemente cedendo lugar ao riso. O mundo inteiro está diante do humor, que tem sido bem descrito como riso em meio ao choro. Essa é a causa mais profunda desse estado atual do mundo. Por causa do pecado do homem, Deus está continuamente manifestando sua ira. E ainda assim, por causa de seu próprio beneplácito, está revelando sempre a sua graça. Então veja, o Bavinck ele está explicando em termos teológicos aquilo que a Adélia entendeu em termos poéticos. Você veja, o mundo contém altissonantes iras, o mundo contém vagalhões de cobiça, o mundo contém punhos fechados, mas no meio disso Deus oferta as flores que florescem. E isso mostra o quê? Que de fato Deus está exercendo sobre o mundo uma punição pelo pecado dos homens, e em certo sentido é por isso que a gente vive uma realidade que é uma realidade que é difícil, que faz com que a gente chore, que é feia, que é terrível, que é dissonante, que não é harmônica, mas ao mesmo tempo Deus está constantemente concedendo ainda assim a esse mundo misericórdia, o seu beneplácito. E por essa razão a gente consegue experimentar o verdadeiro, o belo, o bom, o sublime, entende? A grandiosidade, a gravidade, na verdade, como ele vai chamar. Né? Então, isso se dá porque depois da queda se instaurou no mundo uma condição onde os homens eles estão, por um lado, marcados pelo pecado e, portanto, sujeitos à ira de Deus, e por que não existia antes do Éden, o pecado não existia ainda, mas ao mesmo tempo Deus continua sendo bom para com a humanidade. E por essa razão, o que os homens experimentam? Essas duas coisas, os vagalhões de cobiça, os punhos fechados, as altissonantes iras, mas também o ouro de corolas e os perfumes das flores. Não é? Então, veja só, isso aqui é teologia sistemática, é um texto técnico e teórico, não é? É o mais próximo da teologia, da filosofia que a teologia chega, é teologia sistemática. Então é muito teórico, mas a conclusão daqui é a mesma do poema da Adélia Prado, entende? Então, nesse sentido, o que é impressionante isso que ela fez, entende? Sabe? Essa compreensão daquilo que a gente chama da revelação natural de Deus é muito profunda, cara. Mas é um poema, não é um texto teórico. Mas ela diz isso aqui, veja, o que de repente sob a margem dos edifícios da razão. Não foi raciocinando a respeito do assunto que ela chegou nessa conclusão. Entende? Só que, cara, quanto tempo demorou para que eu tivesse compreensão do significado desse poema aqui? Foram anos, cara. Já gostando da Adélia Prado. Eu conheci esse poema antes de tentar ler um livro inteiro dela. Depois que fui chegar a ler livros todos. E tem poemas dela hoje ainda que eu leio e que eu não entendo. Eu não sei do que ela está falando, cara. Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu lembro... então, assim... Então isso demorou. Mas o poema continuava me encantando. Então, cara, deixa a poesia te encantar. Mano, sai falando do que não entende. Tranquilo, sabe? Em paz, mano. Inclusive para as outras pessoas. Fica meio maluco assim. Olha isso aqui, mano. Olha esse verso aqui, que eu não faço a menor ideia do que significa, mas isso aqui é lindo, mano. Isso aqui é maravilhoso, pô. Isso aqui é muito bom. Entende? Pode se encantar sem entender, não tem problema. Fique em paz, sabe? Com relação a isso. Agora, isso não exclui a leitura analítica do poema, que muitas vezes resolve muitos problemas pra gente. Então, se eu tiver... O que aconteceu comigo tempos depois? Eu tive uma aluna, logo nos meus primeiros anos como professor na internet, que começou a ter aula comigo e ela não queria ter aula de filosofia. Ela viu que eu gostava da Adélia Prado, ela gostava da Adélia Prado também, ela alugou na biblioteca da faculdade dela um livro da Adélia Prado e falou, Davi, eu queria entender os textos. Eu falei, tá bom, a gente vai ter aula sobre isso. Aí o que eu fazia? Eu me preparava.
E aí, acho que eu não tô com os textos aqui, cara, pra te mostrar, eles ainda estão encaixotados. Eu preciso tirar a parte de poesia das caixas. Eu não tirei ainda. Mas o que que eu fazia? Mano, eu passava a semana inteira debruçado em cima do poema, fazendo isso. Ou seja, meditação à beira de um poema. Beleza, podei a roseira no momento certo. Aprendendo e viajei, aprendendo que se deve esperar biblicamente pelas horas das coisas. Ok, isso aqui é uma parte do poema só. Isso aqui é uma cena própria do poema, ela está descrevendo uma coisa. Isso aqui é uma unidade do poema, que é distinta dessa outra unidade do poema aqui, que vem até aqui. E aqui, essa aqui é a segunda, a terceira parte do poema, que vem até aqui. São três partes diferentes. Então vamos analisar parte por parte. Podei a roseira no momento certo. Ela está falando de uma ação que ela realizou. E viajei muitos dias, então ela se afastou, aprendendo de vez. Ou seja, por exemplo, ela aprendeu alguma coisa. O que ela aprendeu? Que se deve esperar biblicamente. O que significa esperar biblicamente? O que significa esperar biblicamente? O que é espera o que significa na Bíblia? O que na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre esperar? Qual é a experiência dos personagens bíblicos com a espera? E aí você vai galgando, cara. E aí você vai lendo os poemas. Eu via constelado. O que significa quando uma rosa fica constelada? O que são os botões da rosa? O que são as sépalas das rosas? O que são pencas das rosas? Então, o que ela viu nesse momento? Então, eu fui fazendo uma leitura analítica do poema, entendeu? Parte por parte. E isso, cara, durante a semana inteira. E ia lendo, ia do mesmo jeito que você lê filosofia. Você vai lendo, vai marcando, sublinhando, puxando uma seta ali. Eu acho que isso aqui significa isso aqui. O significado dessa palavra é tal. Eu acho que ela está falando disso aqui. Você vai lendo, você vai lendo, e você vai fazendo uma análise do poema. E aí você termina, você fala, eu acho que estou entendendo melhor. Eu não esclareci tudo. E aí eu fiz reflexões sobre isso que eu tenho até hoje, guardadas comigo. Eu tenho análises dos poemas da Adélia Prado feitos. A gente não teve muitas aulas sobre esse assunto, mas eu lembro que eu tenho pelo menos guardadas análises de uns 3 ou 4 poemas diferentes dela. Era meio como a gente fez uma aula por mês, assim, né? Então, teve um tempo prolongado, mas foram poucos poemas que eu fiz isso daí. Mas tive a experiência de fazer isso, entende? Então, então, ler analiticamente, que é você ler isso, ler com um dicionário do lado, ler procurando ver se ela está fazendo referências a coisas que você não entende, procurando entender essas referências, entende? Vendo a estrutura, procurando estruturas e temas recorrentes no poema. Então, por um lado, ela fala sobre esperar biblicamente, depois ela fala sobre o milagre. Então, essas coisas elas estão conectadas, ou seja, ela está usando uma linguagem religiosa para falar da mesma coisa. Ela fala de misericórdia embaixo, que é uma expressão muito religiosa também, né? Então, você veja que você vai, ao ler várias vezes o poema, vai tentando perceber o que está se repetindo aqui no poema, quais são os temas recorrentes, quais são as palavras recorrentes que estão vindo de uma vez ou de outra. E aí você vai aos pouquinhos desvelando o significado do texto, como se você estivesse fazendo uma análise de qualquer outro texto que é difícil de ler, assim, sabe? Então isso ajuda você a entender. E depois de um tempo, quando eu fui ler a Adélia Prado por ler mesmo, tipo assim, comprar por livros da Adélia Prado e ler a Adélia Prado por completo, eu fiz isso meio que mais ou menos em muitos poemas, no sentido de você ler, tipo assim, o que era para mim ler um poema da Adélia Prado? Às vezes eu ficava, não era incomum, às vezes eu sentava, eu vou ficar aqui 1 hora lendo a Adélia Prado, eu fico 1 hora num poema, entende? Não porque eu quero esgotar, não porque assim eu sou, sei lá, muito analítico e tal, mas porque pensar e meditar sobre um poema às vezes curto me custava 1 hora, entende? Então eu ficava lá pensando e voltando e marcando e às vezes eu lia um poema, 2 poemas, 3 poemas. E aí, às vezes, você passa por aquela experiência de você ler um, aí você entende mais ou menos, aí você acha muito bonito, aí você lê outro, você não entendi nada, não fez sentido nenhum para mim. Esse aqui eu vou passar, vou ler outro. Aí você lê os outros, o poema você pode fazer isso, entende? Então, assim, eu li a Adélia Prado desse jeito, assim, e me fez muito bem. Hoje tem vários poemas da Adélia Prado que eu adoro, poderia citar muitos para você aqui que eu entendi e que para mim são incríveis. Mas se você for pegar os meus volumes, aqui você vai ver que tem vários que não tem marcação nenhuma.
São os que eu li, não entendi, não fizeram sentido para mim e eu deixei para depois. E eu espero que no futuro, e a gente precisa ter humildade, não vai entender tudo, não vai entender tudo. Sim. Eu sou um especialista, eu não sou um professor de literatura, eu não sou um doutor em literatura, eu não sou um professor universitário, eu não tenho pretensão de entender a obra poética da Adélia Prado inteira completamente. A Adélia Prado, para mim, ela é fruição. Eu estou aqui para me deleitar com ela, o que exige um certo esforço cognitivo da minha parte, mas eu também não vou ficar muito preocupado em esgotar tudo que ela tem para dizer, porque não é essa minha função. Eu estou aqui para ser encantado e formado pelo que ela está falando, que exige certo esforço cognitivo, mas também me dá liberdade para não entender e não entender tranquilamente. Sim, sabe? Pode falar, mano. É, isso me fez lembrar, professor, daquela passagem de Sócrates, quando ele está falando para os poetas, quando ele diz que os poetas estão mais próximos de Deus em relação à linguagem. Acho que algumas vezes nem eles compreendem o que está acontecendo. Eles, o céu só se abre, eles recebem a revelação e expurgam ela. Praticamente isso. Cara, você tem toda a razão. Inclusive, a Adélia Prado, ela descreve a experiência poética dela de modo assim, muito parecido com o que o Platão fala. Procura a entrevista que ela fez para Roda Viva. Ela tem duas entrevistas. Ela tem uma entrevista que ela deu em 1994 e tem uma outra entrevista que ela deu recentemente em 2011, 12, 14, sei lá, alguma coisa assim. 15 anos depois, coisa assim. As duas são maravilhosas, eu não sei em qual das duas entrevistas está isso. Mas ela fala como ela escreve. E ela diz, cara, inclusive é uma coisa que está no Oráculos de Maio. No Oráculos de Maio, a epígrafe, você sabe o que é epígrafe? Sim, A epígrafe do texto é uma citação do apóstolo Paulo, em que ele diz: eu vos escrevo aquilo que recebi. Entende? Então, o que ela está dizendo com isso, né? Sim. É que ela está comparando a experiência do profeta com a experiência do poeta, né? Então, ela diz, cara, que para ela é assim. Ela está vivendo a vida dela e o poema vem para ela pronto, assim. Aí ela diz: eu escrevo poema e a única coisa que eu faço, ela diz assim, é cortar. É tirar o que não é do poema. Ela diz que ela sai cortando coisas do poema até deixar ele ajustadinho, assim. Mas o poema, ele desce para ela, né? E a experiência, que é uma experiência, é o que a gente chamaria de uma inspiração, né? A palavra inspiração, ela tem conotações muito religiosas, né? E que faz referência a esse processo de ser inspirado pelas musas, né? Que falam a respeito do poema, assim, né? E dessas coisas. Então, mano, fica sem crise, velho. Fica sem crise, vai, aproveita a leitura, assim, sabe? Sem entender mesmo. E aproveita ciente, mano, de que às vezes vai demorar um tempo para você entender, e tá tudo bem. A gente, o processo é esse mesmo, assim, sabe? O processo é esse mesmo. E que o poema ele pode falar com a gente, ele pode virar nossa linguagem, ele pode ser importante para a gente, mesmo que a gente não entenda ele. E, se você quiser realmente entender, faça isso que eu disse para você, faça uma leitura analítica do poema, entendeu? Vá, se dedique a um poema 1 hora, gaste uma semana num poema, entende? 1 hora por dia, se você tiver, né? Ou menos, meia hora, sei lá, qualquer coisa assim, mas, tipo assim, passa uma semana num poema, entendeu? Indo e voltando, assim, sabe? E você vai ver que ele vai sair mais claro para você. Marca todas as palavras que você não sabe, procura tudo que está se repetindo no texto, tenta coligar, tenta entender o contexto no qual o poeta está falando, qual que é a cena que ele está descrevendo, qual que é a situação em que ele está inserido, né? Tenta entender se o poema tem alguma estrutura, né? Alguma ordem, alguma repetição, um prefácio, um desenvolvimento, uma conclusão, como a gente tem aqui, é, se, é, se é uma reflexão interna, se é uma reflexão externa, vai fazendo essas perguntas para o poema. E você vai ver que ele vai ficar, que muitas vezes ele fica mais claro para a gente mesmo, assim, sabe? Mas não condicione o seu deleitar-se na poesia com isso e não precisa transformar. Essa é uma coisa importante, talvez essa possa ser a conclusão da nossa aula. Entenda, veja, os antigos, eles não tinham pretensão de esgotar a realidade. Sim, sim. Eles não achavam que a realidade era uma coisa que você poderia analisar absolutamente. E eles estavam tranquilos com a ideia de que você, na verdade, se submete à realidade, não a realidade se submete a você. Você se entrega a ela. Então, é você que está se abrindo para receber uma coisa que está acima de você. Então, porque está acima de você, você não pode ter a pretensão de ser um mestre, um senhor dessa coisa. Então,
ela tá além de você. Então você não vai dominar, não tem a pretensão de dominar aquilo ali. Deixa que aquilo seja o que é para você. Entende? E, e analise as coisas sem pretensão de dominá-las. Entende? Analise as coisas com tipo assim, analise as coisas com o respeito que, por exemplo, você tem por uma flor, sabe? Quando você vai ver a flor assim, e contemplar uma flor de pertinho, assim, sabe? Você não quer mexer, tirar ela do lugar, às vezes você não quer nem tirar ela do lugar onde ela está inserida. Às vezes você fica até com medo de tocar nela, você acaba destruindo a coisa, assim, mas abre bem os olhos e tenta receber, absorver tudo o que aquela coisa é diante de você. E fica com aquilo que te foi concedido, seja grato pelo que te foi concedido, e o que não te foi concedido, admire e fique contente em ser quem você é. Só um ser humano que não tem domínio pleno sobre a realidade, porque só quem o tem é o próprio Deus. Beleza, mano? Tranquilo. Ajudei? Com certeza, e muito até. Na verdade, muitos dos pontos que você foi falando não encaixou-se apenas na poesia, mas naquilo que está, naquilo que o seu protagonista. Ele é apologia de Sócrates, no livro do John lá, sobre admiração, aflição também, tudo se encaixou. Muito legal. Que massa, mano. Que bom. Eu fico feliz. Cara, a gente vai encerrar por aqui, mas a gente tem aulas de reposição para fazer, né? Vamos ver se a gente consegue marcar para a próxima semana. Eu entro em contato com você. Quer deixar marcado de agora? Me diz aí um dia e um horário que você pode durante a manhã. Ah, de segunda a sexta de manhã, para mim, todo dia, tranquilo. Então tá bom. Então na próxima quinta-feira, então no mesmo horário, tá bom para ti? Pode ser? Perfeito. Então na próxima semana, no mesmo horário, deixa eu colocar aqui, já vou fazer o evento 20. Eu estou em maio, não, agosto. A gente está no dia 13. Peraí. Puxa, que negócio esquisito. Mas peraí, deixa eu clicar o evento. Agosto a gente está em 13, dia 20, das 9 até as 10 horas. Adicionar videoconferência, salvar, enviar. Pronto, mandei o convite para você. Semana que vem a gente se encontra no mesmo horário e no mesmo dia. Combinado? Combinado, sem problema. Deus abençoe, meu amigo. Se precisar de qualquer coisa, eu estou à sua disposição. Mande mensagem. A gente marca se encontrar. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.